Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei prosseguindo com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou no capítulo 6, já expus até o versículo 10 e hoje prosseguirei aí a partir do versículo 11. Vou falar sobre o amor com amor se paga. Paulo aí chamando a atenção dos irmãos de Corinto com relação à reciprocidade. Vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist com os demais vídeos expondo esta carta. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir estes vídeos. Vamos lá. Está aí na tela. E vamos ler aí o texto. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Paulo ele está fazendo uma declaração aí para os irmãos de Corinto. Para vós outro, ó Coríntios. Aqui, Coríntios aqui é Coríntios, a palavra grega, habitante de Corinto. Abrem-se os nossos lábios. Lábios aqui é estômago. Mas, interessante, é que esta palavra também, além de significar a boca como parte do corpo, tanto de seres humanos como de animais, fala também o seguinte: visto que os pensamentos da alma de alguém encontram expressão verbal pela sua boca, o coração ou alma e a boca eram diferenciados. Parece que é o ato do expressar do que está dentro do coração. Por isso que abrem-se os lábios para expressar algo que estava dentro do coração de alguém. Por isso que é expressão verbal pela qual o coração ou a alma e boca eram diferenciadas. Justamente isso. É porque a boca ela vai falar, os lábios eles vão se expressarem aquilo que está dentro do nosso coração. E alarga-se aí é platuno, o verbo platuno ele significa alargar, tornar-se amplo, ser generoso de coração, abraçar alguém com amor. Interessante. Abraçar alguém com amor. Então, por isso que, olha, e alarga-se o nosso coração. Coração meio cardia, mas no sentido da alma de Paulo. O seu interior físico. É como se Paulo fala assim: olha, eu espiritualmente eu estou abraçando vocês, Corinto. Espiritualmente estou abraçando vocês com muito amor. E ele continua: não tendes limite em nós. Ou seja, ele não estava sendo restrito, porque a palavra stenorrel, esse verbo stenorrel, tudo bem, é estar num lugar estreito. Como ele fala não, ele usa aqui o ox, que é um advérbio aí de negação. Não tem deslimite, ou seja, eu não tenho aperto, não estou em lugar apertado, estreito em nós. Mas essa palavra, ela significa estar restringido em espírito também. Ou seja, eu não tenho restrições no meu espírito a respeito disso. Olha, não tem deslimite em nós. Ou seja,
vocês, como é um ditado nosso hoje aqui, vocês moram no meu coração. E o meu coração é tão grande que ele não tem limite para vocês. Por exemplo, não tendes limite em nós. Não ser restringido em espírito, ou seja, vocês moram no meu coração. E apesar de serem muitos, todos cabem aqui. Olha. Mas vocês, Corinto, ele fala, vocês moram no meu coração. No meu coração não tem limite para vocês morarem. Mas vocês, olha, mas estáis o quê? Em mas estáis limitados em vossos próprios afetos. E afetos aqui, a palavra splanrinon. Splanrinon é a ideia de amor, compaixão, benevolência, misericórdia. Fala das entranhas, do interior. Porque splanrinon dá a ideia de intestino, né, do coração, do pulmão, do fígado. Mas os povos tinham essa ideia de que as emoções vinham das entranhas. Então a palavra, as entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas. Era isso que pensava os antigos. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio, o amor, e assim vai. Também a sede das afeições mais sensíveis, como a bondade, a benevolência, a compaixão. Daí vem a palavra misericórdia. Misericórdia, dessa ideia do hebraico, algo do interior, das minhas entranhas. Então por isso que é splanrinon, fala de intestinos, entranhas. Mas falando aqui de amor, de compaixão, de misericórdia. Claro, fala também de ódio, algo negativo. Mas aqui Paulo fala, vocês estão limitados em vossos próprios afetos. Ou seja, eu não tenho limite. Meu amor para com vocês não tem limite. Vocês habitam no meu coração, porque eu amo vocês. Mas vocês não, vocês estão limitados. Vocês estão limitados. E o termo estáis limitados aqui, stenorreo, é encolhido, é comprimido. Também significa. Ora, como justa retribuição, falo-vos como filhos. Olha, como justa retribuição. Retribuição, antimistia, o substantivo aí, é uma recompensa. Ora, como justa recompensa, retribuição, recompensa, prêmio dado de volta, falo-vos como filhos. Dilatai-vos, aí novamente a palavra platune, o verbo, sejam generosos de coração também. E aí Paulo agora, esse amor com amor se paga, aí Paulo continua. Então Paulo, nesses 2 versículos aqui, ele diz, amor com amor se paga. Do mesmo jeito que eu amo vocês, vocês também, igreja de Corinto, vocês têm que me amar. Amor com amor se paga. Amor não se paga com ódio. Amor se paga com amor. Então, me dê a devida retribuição, ou seja, me dê de volta aquilo que eu estou dando para vocês. É a retribuição, é a recompensa. É o prêmio dado em compensação. E aí, Paulo muda assim rapidamente de assunto e vai. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ele faz uma série de perguntas aí, nesses próximos versículos. Claro que é uma pergunta retórica. Não vos ponhais, ou seja, ginomai é tornar-se, vir a acontecer, em julgo desigual. A palavra heterozugeo,
Heterozúgio vem da palavra jugo, que é uma canga usada para colocar em animais, ou seja, e hétero é diferente, heteros é algo diferente. Então a palavra heterozúgio é duas palavras gregas, que é heteros, que é diferente, e zugos, que é um jugo, é aquela canga de madeira que era colocada nos bois para ararem a terra. Ou seja, o jugo desigual aqui é ser diferente. Não se coloca um jumento juntamente com um boi debaixo da mesma canga. Não pode, é boi com boi para arar a terra debaixo de um jugo, de uma canga, de uma peça de madeira para ligar dois bois. Não se colocava outro tipo de animal. É isso que Paulo está na mente dele. As pessoas que ouviam isso aqui sabiam muito bem. Não se coloca aí um boi arando terra juntamente com um jumento. Isso é um jugo desigual, ou seja, é colocar dois animais completamente diferentes, natureza diferente, para arar a terra. Por isso que não ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Incrédulo aqui é apistos. Esse adjetivo aqui, apistos, é uma pessoa que é infiel, é incrédula, que não confia em Deus. E aqui, por isso que eu falei, porque ele usou a palavra o jugo desigual, colocar debaixo da mesma canga, é no sentido de ter comunhão com alguém, é comungar com alguém. Então ele fala assim, olha, não tenha um relacionamento íntimo, não tenha comunhão com os incrédulos, porque as más conversações elas corrompem os bons costumes. Mais cedo ou mais tarde você vai ser influenciado pelo convívio desta pessoa. E ele continua, porquanto, que sociedade? Sociedade que metorrê. Metorrê é participação. Sociedade é participação, é comunhão, é confraternidade. Então, que comunhão pode haver entre a justiça de Kaiosune, que é o substantivo feminino, de Kaiosune aí, a integridade, a virtude, a pureza, vida de justiça, sentimento e ações corretas, e a iniquidade. Iniquidade aí é anomia. Justiça aqui se fala da justiça de Deus. É a condição aceitável para Deus, e essa condição aceitável para Deus, ela é vinda da parte das Escrituras, baseado nas Escrituras. A justiça de Deus é baseada nas Escrituras. E a iniquidade. A palavra iniquidade, ela ocorre várias vezes no Novo Testamento, 12 vezes. Mateus é o evangelho que mais ocorre. E esta palavra anomia, que vem a palavra anomos, é a condição daquele que não cumpre a lei. E outra coisa, é o desprezo e violação da lei. Isso é iniquidade. É o desprezo e a violação da lei. Ou seja, a pessoa ela quebra os princípios da lei conscientemente. Então aí vem a outra palavra que é o anomos, que é aquele que se desvia da lei, que desrespeita a lei. Então a iniquidade está ligada à pessoa que deliberadamente, conscientemente, ele quebra as leis, quebra os princípios de Deus. Por isso, olha aí, eu coloquei do lado direito aí, olha, que se desvia da lei, que desrespeita a lei, ele é ilegal, ele é malvado. Então é a pessoa que sabe o que está fazendo. Então ele fala, não pode haver comunhão, participação com pessoas que estão quebrando as leis do Senhor. Ou que comunhão da luz com as trevas. Que comunhão, novamente, aí ele usou a palavra koinonia. Interessante, Paulo vai usar aí o heterozugos, heterozugel, que é o verbo,
que é o ato de atar dois animais diferentes. Depois ele usou a palavra sociedade, metorrê, e agora ele vai usar a palavra comunhão, que é koinonia. Koinonia é fraternidade, associação, ter relação com alguém, é uma participação conjunta, direta, intimidade. Da luz, fós é luz, com as trevas, escotos, escuridão. Também significa pessoas nas quais a escuridão se torna a realidade que as governa. Isso é trevas. E luz fala o poder do entendimento, especialmente da verdade moral e espiritual. Então, andar na luz é aquele que realmente ele compreendeu as verdades morais e espirituais da palavra de Deus. Então, ele anda na verdade moral e espiritual. E não pode ter comunhão com as pessoas que estão o quê? As pessoas que vivem na escuridão e essa realidade que as governa. Da ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, da impiedade e imoralidade que a acompanha. É isso que é aí as trevas. E ele continua nas suas perguntas. Olha só, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? A harmonia aí é sunfronesis, acordo. Aí é acordo. Que acordo há entre Cristo e o maligno? Maligno aí a palavra é Belial. Belial aí é um nome de origem hebraica, Belial, e ela significa inútil, malvado, um nome de Satanás. Então, que acordo ou concordância há entre Cristo e Satanás? Não tem. Ou que união? A união aí fala de meres. Meres aí dá uma ideia de parte designada. Que parte há? Uma parte designada a alguém. Do crente, o crente é pistos, aquele que crê, o verdadeiro e fiel, e o incrédulo. E apistos, aquele que não crê. Continua nas perguntas. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação? Ligação é sugratatesis, que é ato de colocar junto, depositar no mesmo lugar. Então, ou seja, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, colocar no mesmo lugar não tem jeito. E santuário aqui é naos, é templo de Deus. É o lugar que Deus, a morada do Senhor. É usada, claro, para o templo em Jerusalém. Esta palavra, ela ocorre aí 39 vezes no Novo Testamento. Inclusive até para nós somos templo do Espírito Santo. Então, para o povo da época, a ideia é de um lugar onde que Deus habita, ou seja, metaforicamente, é o lugar dos seres humanos é onde Deus habita. O templo espiritual que consiste do Santo dos Santos nos templos de Jesus. Então, alguém que recebia sabia muito bem. Aí, por isso que ele usa santuário de Deus. Santuário aí é morada de Deus, o teós. E os ídolos aí, eidolon, ou seja, os ídolos pagãos. Não tem como. Porque nós somos, aí agora ele vai explicar, porque nós somos santuário, a mesma palavra, naos. Nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Está escrito lá em Êxodo 29, 45, e habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Lá em Êxodo 29, 45, fala isso, depois em Levítico 26, onde estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei.
Depois em Ezequiel 37, 26, farei uma aliança de paz com eles, serei uma aliança eterna, eu os firmarei, eu os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Quem é esse santuário? É Cristo, aponta para Cristo. Cristo tabernaculou, Ele armou o seu templo aqui na terra quando veio. Por isso que João fala, e Ele habitou entre nós, armou a sua tenda, Ele estendeu a sua tenda. Então, lá para os israelitas no deserto, o templo, a morada de Deus era o tabernáculo. E esse tabernáculo apontava para Cristo. Quando Cristo veio, Ele tabernaculou entre o seu povo, Ele morou entre o seu povo. E agora aqui, inclusive na primeira carta também de Paulo aos Coríntios, ele fala isso lá em 3,16 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, nós somos morada de Deus agora. Nós somos templo do Espírito Santo. Uma coisa é ser igreja. Igrejas são pessoas reunidas em torno de Cristo para cultuar ao Senhor. Isso aí é igreja. Igreja é eclesia. Eclesia, né? É chamados para fora. Mas aqui, no sentido de morar, nós somos santuário de Deus. Então, o que Paulo diz? Olha, não tem como colocar ídolos e o Senhor no mesmo lugar. É por isso que ele usou a palavra ligação. Ou seja, colocar junto, depositar junto em um mesmo lugar. Ele falou, não tem como colocar ídolos e Deus dentro do mesmo lugar, porque vocês são o santuário, o naós. E ele vai citar justamente aí o Antigo Testamento. Vamos lá, para nós encerrarmos. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Por isto, olha aí, por esse motivo, com certeza o que Paulo está falando aqui, está fazendo a ligação entre os ímpios, os incrédulos ali da cidade de Corinto, as pessoas que eram descrentes, as pessoas que não acreditavam em Deus, as pessoas que eram ímpias. Essas pessoas automaticamente elas eram ligadas à idolatria. Então Paulo estava querendo livrar os irmãos de Corinto da idolatria. Por isso, olha, retirai-vos do meio deles. Então Paulo está, irmãos, sai do meio deles. Não fique tendo comunhão com eles. Porque se vocês ficarem agindo dessa forma, automaticamente os ídolos deles virão para dentro de vocês, e Deus não aceita ídolos no mesmo lugar que Ele está morando. Ele vai sair. Por isso retirai-vos. Retirai é sair do meio deles. Do meio aí é mesos. Mesos é do centro, de entre eles. Separai-vos, aforizo. Aforizo aí é separar de outros, diz o Senhor. Lá em Isaías vai falar isso. Afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam utensílios do Senhor. Com certeza, Paulo está citando algo lá do Antigo Testamento. E para encerrar, olha, se vocês fizerem isso que eu estou falando para vocês, sair do meio deles, olha só, eu vos receberei e serei vosso pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí cita parte do profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Então eu serei vosso pai, paterno, e vós serei para mim filhos, uiós, e filhas, tugater, filha de Deus. Diz, e outra coisa,
Ele usou uma palavra aqui interessante. Diz o Senhor, aqui ele usou o termo kurios, mas ele ainda acrescentou uma palavra que é pantocrator. Pantocrator, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o governador de tudo, o Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Além de usar aí o kurios, que é Senhor, ele usa o pantocrator, que é um substantivo masculino, que é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Pois bem, foram 31 minutos aí, o vídeo ficou grande, mas era necessário para que eu encerrasse esse capítulo. E no próximo vídeo estarei aí entrando no capítulo 7 desta carta tão maravilhosa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.